Eu não sei se vocês conhecem, mas existem algumas pessoas que não conseguem ficar atrás de história nenhuma. Você fala para ele assim, comprei um carro maravilhoso. Aí ele diz, mas eu conheço um carro muito melhor. Eu fiz uma viagem maravilhosa. E ele diz, para onde? Para tal lugar. Mas eu fiz uma viagem muito melhor. E às vezes quando ele não tem algo para te superar, ele arruma uma outra pessoa que te supere. Você diz assim, olha, eu agora já aprendi 3 idiomas. Aí ele não sabe 2. Ele diz assim, mas eu conheço um que sabe 7. Então nós vivemos essa relação, e essa relação aparece muito bem em 1 Coríntios capítulo 1. Eu queria, em pouquíssimos minutos, fazer uma homilia, aqui não é uma pregação, mas 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, existe uma comparação assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A palavra do Senhor diz que Paulo, escrevendo aquela igreja lá em Corinto, conta uma história muito interessante. Ele fala sobre pessoas que gostam de comparar as coisas, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, página 177 dessa Bíblia pequena aí que está contigo. Na segunda parte, página 177, diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Meus irmãos, somos todos loucos aqui nessa noite. A Bíblia diz que a pregação é uma loucura. É a Bíblia que está dizendo, não precisa ter medo não. A Bíblia está falando aqui, esse momento nós aqui é insano. Não é? Por quê? Olha o que o texto diz. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, a comparação, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aí você diz assim, olha, eu quero falar sobre Jesus Cristo. Aí o indivíduo diz, não, é mais um Deus? Olha, eu conheço vários deuses por aí. A cultura está cheia de deuses. Existem os deuses incas, 2012 está chegando, maias, né? Existe Deus Sol, Deus Lua, existem os deuses egípcios, dos babilônicos, dos ninivitas, existem os deuses do Oriente, existem os deuses da meditação transcendental, existem os deuses que povoam o universo, e aí você entra em tanta história acerca de deuses na cultura do mundo, mas aí é hora de você fazer como aquele rapaz da comparação. Fala, o quê? O meu Deus venceu a morte, e o seu? E aí a coisa realmente muda de figura. Porque uma coisa é falar da filosofia de um Deus. Uma coisa é falar sobre mitos que compõem as deidades. Outra coisa é falar historicamente do Deus que viveu entre nós há 2000 anos atrás, disse que morreria, disse que ressuscitaria e aconteceu. E aí? Foi o único. E por isso nós estamos aqui, porque esse Jesus Cristo, ele faz toda a diferença. Esse Jesus Cristo, ele está acima até mesmo das religiões. Ele não está preso a absolutamente nada, porque ele é Senhor de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que esta loucura da pregação só tem sentido por causa da fé. E a fé é a graça que Deus colocou no nosso coração. É um presente que ele nos dá. Porque Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mas de maneira prática, que fé é essa? De maneira prática, que fé cristã é essa? E que universo a fé cristã nos insere, que nenhuma outra fé pode nos inserir, porque não existe outro Deus como nós. A Bíblia vai contar 3 histórias muito interessantes. A primeira delas é de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Diz a palavra do Senhor em 1 Reis que, capítulo 18, verso 41, estou dizendo só para você anotar aí, porque até você encontrar, eu já mudei de história. Tá bom? 1 Reis 18, 41,
vai dizer que Elias estava vivendo um momento de muita perseguição. E os inimigos cercaram Elias e o seu assessor direto. E diz que os exércitos que cercaram Elias iriam matar Elias. E aí o assessor de Elias entra em parafuso e diz assim: mas não é possível, nós somos os profetas de Deus, você é aquele que Deus tem falado às pessoas através dos seus lábios, mas nós estamos cercados e agora nós vamos morrer, porque o exército inimigo está ao nosso redor. Nós temos pessoas querendo fazer mal à nossa integridade física. E aí Elias não está nem um pouco preocupado com a situação, e o assessor dele está muito preocupado. E aí diz Elias no versículo 41 de 1 Reis 18 o seguinte: então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já houve um ruído abundante de chuva. Elias ouviu o que ninguém estava pronto a ouvir. Ele estava sendo ameaçado de morte, porque o povo estava passando sede, e ele havia dito que Deus iria acabar com essa sede depois de 3 anos. E quando todos estão preocupados, ele diz: eu estou ouvindo o que ninguém ouve, um ruído de chuva. 3 anos sem chuva, o céu está claro, e ele diz: eu estou ouvindo chuva. É loucura da pregação. Sabe o que acontece? O assessor dele diz assim: eu estou vendo lá longe uma nuvem que cabe na palma da minha mão. Ele diz assim: corre, porque lá vem chuva. Eu não sei quanto a você ontem, mas ontem eu saí de casa sem a menor preocupação com a chuva. Eu era um desses assessores, e a minha família disse: dá para sair? Eu dei uma olhada ali, falei assim: tem uma nuvenzinha lá longe, mas vamos sair. Mas o que aconteceu aqui foi que Elias disse: pela fé eu escuto o que ninguém escuta. A fé nos inseriu num universo sobrenatural. Nós não estamos falando de algo natural, nós estamos falando de algo sobrenatural. Jesus Cristo nos faz ouvir o que ninguém ouve. Nessa noite, algumas pessoas passando aí na calçada podem ter escutado vocês aqui no coral cantarem uma canção ao Senhor, mas provavelmente não ouviram aquilo que nós ouvimos. Eu ouvi aqui nessa noite algo muito especial. Eu ouvi o povo de Deus louvando. E é gostoso quando a fé nos insere nesse universo novo, aonde o nosso ouvido ouve o que ninguém ouve. Quando a palavra de Deus é proclamada na loucura da pregação, nós ouvimos o que muitos se recusam a ouvir. Quando a loucura da pregação acontece e os nossos ouvidos se abrem, essa palavra enche o nosso coração, nós sentimos o fluir da graça de Deus, tudo por causa da palavra, mas é simples palavra. Não é palavra, é palavra que vem de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso a fé em Cristo Jesus nos inseriu nesse universo completamente diferente. Eliseu, numa outra história bíblica muito interessante, em 2 Reis, eu sei que tem gente que correu para 1 Reis, então agora é a sua chance, passa algumas páginas. 2 Reis, capítulo 6, versos 16 e 17, diz que Eliseu também está sendo perseguido, porque também era povo de Deus, também era profeta, também proclamava pela loucura da pregação o evangelho do Senhor, e avisava que nós tínhamos que ter uma vida espiritual com Deus, e Eliseu está ali proclamando a palavra do Senhor, faz grandes coisas. O povo sírio se levanta contra ele, vem um exército contra ele, de 2 Reis, capítulo 6, verso 16, verso 17, e agora esse outro homem chamado Eliseu, cercado por um povo que queria matá-lo, novamente, a mesma história, só com outro personagem, 2 Reis, capítulo 6, verso 16 e 17, o moço diz a ele: estamos cercados, agora é um exército, esse exército vai nos matar. Então, diz 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17, ele responde ao assessor dele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa fé em Cristo Jesus nos insere no universo sobrenatural, aonde a loucura da pregação abre os nossos ouvidos, entendemos a palavra de Deus, mas também nos insere no universo sobrenatural, onde os nossos olhos são desvendados pela graça de Deus, e nós vemos o que ninguém vê. Nós vemos a ação de Deus, vemos a presença de Deus, vemos Deus abrindo portas. Eu fico imaginando para alguém que não conhece essa dinâmica da pregação, ouvindo alguém falar assim: não, olha, eu estava pedindo para Deus me atender, eu orava,
E a pessoa deve ficar pensando, o gesto de você orando, né, sozinho no quarto, lá falando com a parede, Senhor, nosso Deus. Mas nós sabemos que não é falar com a parede, é falar com Deus. E aí você diz assim para ele, e aí eu estava lá no meu quarto orando e o Senhor abriu as portas. O sujeito deve pensar, mas que portas são essas? São portas espirituais, são portas que só aqueles que têm essa fé em Cristo Jesus podem experimentar. Eliseu disse aqui, Senhor, eu estou cansado da preocupação do meu assessor direto. Abra os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo pela fé. A presença do Senhor ao nosso redor, os anjos do Senhor ao nosso redor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Algumas pessoas chamam de destino, outros chamam de sorte. Nós chamamos de presença providencial de Deus. Nós não acreditamos que é a sorte que dirige o universo. Nós acreditamos que é um Deus. Nós não acreditamos que é a sorte que criou tanta tonalidade de verde. Foi Deus. E aí, a palavra do Senhor diz que os nossos olhos são desvendados e nós percebemos a mão de Deus, o cuidado de Deus, colocando o médico certo, o enfermeiro certo, dando o remédio certo, aparecendo a pessoa certa, na hora certa, o emprego certo, as coisas acontecendo, e nós vamos percebendo a mão de Deus como se Deus estivesse jogando xadrez na história da humanidade, e isso só se vê com os olhos da fé. Essa fé que Jesus nos deu, o autor e consumador dela. Então nós ouvimos aquilo que ninguém consegue ouvir e vemos aquilo que ninguém consegue ver, porque o Espírito Santo de Deus tem feito isso na nossa vida. Ele nos chamou uma viva comunhão, pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. E aí vem a última história. E a última história está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15 e verso 16. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15 e 16, o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja, ele tentando buscar significado e sentido para que eles pudessem entender a profundidade da obra de Cristo na vida do cristão. Ele diz que a fé nos faz sentir aquilo que outras pessoas não sentem. Aí ele vai dizer aí no verso 15 e 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Que tem de gente que comprou perfume agora no Natal, hein? Somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. Aí vem uma pergunta que é uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então a fé nos faz ouvir algo sobrenatural. Percebemos nosso ouvido, Deus falando. A fé nos faz ver coisas sobrenaturais. Nós percebemos a mão e o cuidado de Deus. A fé em Cristo Jesus faz isso. E a fé também nos dá um olfato apurado. Nós sentimos o cheiro de coisa boa, mas também o cheiro de coisa ruim. E aí você pode dizer, isso não está me cheirando bem. Ou isso está me cheirando muito bem. É muito bom. Hoje nós tivemos as quentinhas. Eu cheguei em casa, tínhamos camarão das quentinhas. Aí eu falei, isso está me cheirando muito bem. A Bíblia diz que nós sentimos o aroma gostoso da presença de Deus. Sentimos o aroma da vida. Quando você tem essa relação com Deus, essa fé que nos insere em algo sobrenatural, os seus sentidos são aguçados. Você ouve melhor, você vê melhor, você sente melhor o aroma da vida, você tem um paladar melhor, você começa a desfrutar melhor, porque você está voltando à presença daquele que te criou. E o Deus que nos criou perfeitos. O Deus que nos criou para usar e experimentar a beleza dos sentidos. E Ele faz isso muito além do sentido natural. Ele faz além disso porque Ele nos insere no sobrenatural. Quando um cristão pega um bom prato de comida, ele não apenas sente aquele maravilhoso aroma, aquele gostoso paladar, ele sente a graça de Deus. E ele ora, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu paladar, porque a comida não falta sobre a minha mesa, e porque essa comida vai trazer saúde para a minha vida. Obrigado, Senhor, pela comunhão nessa mesa. Obrigado, Senhor, porque nunca, diz a tua palavra, faltará o pão na casa daquele que te teme. Amém? Essa é a loucura da pregação.
Então, o que é que nós levamos para casa? Que o que nós estamos celebrando aqui é algo sobrenatural. O que nós estamos celebrando aqui não é apenas o resultado de uma ideologia religiosa. O que nós estamos celebrando aqui é um diálogo quando alguém se apresenta a nós com qualquer tipo de deidade, e nós podemos dizer assim para ele: o quê? Você está me falando sobre deuses? Quer te apresentar o meu. O meu venceu a morte e está vivo. E o que nós estamos falando aqui é que ele aguçou o nosso ouvido, ele aguçou os nossos olhos, ele aguçou a nossa capacidade de detectar os aromas espirituais pela graça de Deus. Nós estamos aqui porque não existe outro Deus. Nós estamos aqui porque só existe um profeta verdadeiro. Nós estamos aqui porque nós fomos resgatados da morte para a vida em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque o sentido da nossa vida está nessa relação direta com Deus que nos criou, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, nós devemos levar para casa a palavra de Paulo lá em 1 Coríntios. Que enquanto para uns é loucura da pregação, para nós ela faz todo sentido, porque Deus habita em nosso coração pela fé. Pela fé. E aí, nós percebemos a presença dele na nossa jornada. Jesus está vivo. Esse é o nosso Natal. E hoje, nós falamos com ele. Jesus está vivo. E hoje, nós cantamos para ele. Jesus está vivo. E ele vai te acompanhar quando você sair daqui. E ele vai andar em todos os lugares que você andar. Se você descer o mais profundo abismo, ele estará lá. Se você subir ao mais altos céus, ele estará lá. Aproveite a oportunidade. Fale com ele. Ouça ele. Veja a ação dele. Sinta o bom perfume de Cristo. E a sua vida será completa. Amém? Amém. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos e tivesse um tempinho aí com Deus. Nessa noite tão gostosa, tão especial. E se você ainda não tem sentido esse aroma de vida, não tem visto espiritualmente a presença de Deus, nem ouvido, peça isso agora. Fala: Senhor, eu não quero sair daqui como entrei. Ó Deus, a nossa relação depende totalmente da graça do Senhor sobre a minha vida. Então, Senhor, me dá esse presente de graça que é a fé. Eu quero sentir isso. Eu quero ver isso. Eu quero ouvir a tua palavra através da loucura da pregação e sentir que ela faz todo sentido para a minha vida. Peça isso aí, entre você e Deus. É a sua relação pessoal com Deus, espiritual, sobrenatural. É muito bom viver essa fé. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. É muito bom viver na certeza de que Deus está dirigindo os nossos passos. Que quando trancamos a porta da nossa casa, Ele acampa os anjos ao redor. Não é porque somos melhor que outros, não. É porque Ele quer isso. Ele é Pai que ama. Não é possível sermos filhos apenas do choque de algumas rochas. Tem que ter alguém que fez a beleza dessa criação. Como o artista que pinta o quadro. Deus te pintou com cores únicas. Não existe ninguém como você. Suas cores, seu jeito, seu tom de voz e de cabelo. Você é diferente. Porque Deus te fez especial. Pela fé, Ele quer falar o seu coração. Todos os dias, pela loucura da pregação. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca em nós um coração agradecido todos os dias, cheio da alegria, da fé, do amor e da esperança no Senhor. Que todos aqui possamos celebrar o Natal, não apenas com os olhos naturais, mas com os olhos sobrenaturais. Não apenas com o ouvido natural,
mas com ouvido sobrenatural. Sentindo não apenas o aroma natural, mas o aroma sobrenatural, o paladar sobrenatural. E assim, ó Deus, viver no abraço sobrenatural, a beleza de tocá-lo. Ó Deus, pedimos que o Senhor aguce os nossos sentidos, naturais e sobrenaturais, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, porque Jesus desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. Morreu para pagar o preço que nós devíamos e ressuscitou para nos garantir vida eterna na tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui. Abençoa cada família aqui representada em nome de Jesus. Amém.